Eu sinceramente não pretendia fazer um vídeo de análise ou um vídeo com a minha voz nem nada do tipo tão cedo depois do último vídeo aqui do canal. Mas quando eu fiquei sabendo dessa notícia, eu não tinha outra opção. Eu tinha que fazer vídeo a respeito disso. Há exatamente 2 anos atrás, nós fomos presenteados com o terceiro filme da franquia de filmes live action do Sonic o Ouriço. O ouriço mais veloz da ficção e o principal mascote da famosíssima empresa de jogos, a SEGA, e o maior rival comercial do encanador bigodudo Mario, mascote da empresa concorrente rival Nintendo. Mas a SEGA que fez um acordo com a empresa de filmes Paramount para fazer o primeiro filme live action de Sonic. Com esse acordo, há 4 anos atrás, na verdade foi há 6 anos, eu sou burro, nasceu ele. Sonic, o filme. Um filme que sabe misturar bem ação, aventura e um ótimo senso de humor, acompanhada de uma história marcante e bem desenvolvida a respeito de solidão, de encontrar uma família, de querer se encaixar no mundo e encontrar um lugar para ser o seu mais novo lar. E 4 anos depois, após o sucesso do primeiro filme, foi lançado não um, mas sim 2 novos filmes. O mais atual deles, Sonic 3, um dos filmes mais aguardados da franquia Sonic, não só por reunir o trio principal de amigos do Sonic, que no caso são o próprio Sonic, o Tails e o Knuckles, e ainda mostrando uma versão mais madura e crescida do nosso ouriço azul favorito, mas ainda trazendo ele, aquele que é conhecido como seu lado mais sombrio, o maior usuário do controle do caos, criado pelo próprio Dr. Geralt Robotnik, avô do Dr. Ivo Robotnik, amigo barra irmão de criação de Maria Robotnik, a forma de vida suprema, Shadow o Ouriço, personagem que antagoniza aquele que até o momento é conhecido como o melhor filme da franquia Sonic até hoje. E por que eu estou explicando isso tudo? No instante que eu estou iniciando a gravação desse vídeo, há exatamente 11 dias atrás, foi lançado para nós ele, um filme que até agora é tão aguardado por todos os fãs desde o lançamento de seu terceiro filme. E no caso eu estou falando do teaser de Sonic 4, o filme. Fala, meus consagrados inscritos, aqui quem fala é esse bom e velho amigo GBN, mesmo trazendo pra vocês mais um vídeo de análise aqui no canal. Mais uma vez eu aqui, depois do vídeo falando a respeito do Reset Universal, eu tô aqui de novo, porque a gente finalmente recebeu esse teaser maravilhoso e eu não podia perder a oportunidade de falar a respeito dele. E hoje nós iremos fazer um vídeo de análise a respeito do teaser de Sonic 4 filme. Teaser esse que, apesar de ser um teaser extremamente curto, apenas 40 segundos de duração, sendo 1 minuto, no vídeo de hoje nós iremos analisar, nós iremos dissecar, nós iremos exprimir cada gota, mas cada gota de detalhe que a gente puder exprimir a respeito desse teaser. Porque não se enganem, apesar desse teaser ter apenas 40 segundos de duração, ele tem muita coisa que a gente já pode explorar. Já tem muita coisa que a gente pode usar para teorizar. O teaser começa com um pequeno espaço extremamente escuro e vazio, e desse mesmo espaço surge uma pequena luz rosa sendo emanada dentro de uma fumaça, qual de dentro dela sai simplesmente o martelo da Amy, aquele mesmo martelo que nós vemos lá no pós-crédito do terceiro filme. Simplesmente chegou voando no melhor estilo Mjolnir martelo do Thor e simplesmente arregaçando o couro dos Metal Sonic, formando cada um deles em sucata, um atrás do outro. No caso aqui o martelo da Amy muito mais estilizado, diferente daquele martelo padrão rosa dela que geralmente vê nos jogos. Aqui, em vez de estar destruindo o Metal Sonic, aqui ela está literalmente martelando o espaço dentro do teaser. Em outras palavras, dá pra dizer que a Amy está quebrando a quarta parede, literalmente. Com esse espaço sendo quebrado, aparecem as esmeraldas do caos, uma por uma, cada uma delas aparecendo nos rostos dos personagens, sendo a esmeralda azul, cada esmeralda remetendo a um personagem. No caso, a esmeralda azul aparece o Sonic, a esmeralda verde o Eggman, as esmeraldas vermelha e amarela o Tails e o Knuckles, o Shadow aparecendo na esmeralda ciano, o que é um tanto curioso, considerando que é o próprio Shadow, e o nosso queridíssimo casal humano Tom e Madison Wachowski, vulgo pós-adotivos do Sonic, aparecendo em uma das esmeraldas que eu não consegui identificar a cor, só tenho com a certeza que era branco. E a nossa queridíssima e amada Amy Rose, obviamente, aparecendo na esmeralda rosa. O certo na real é esmeralda roxa, só que como rosa e roxo são tons parecidos, esmeralda rosa dane-se. E além de estarem aparecendo os personagens dentro das esmeraldas, lá no pano de fundo aparece alguns cenários, que esses cenários meio que remetem aos próprios personagens. Sendo atrás do Sonic aparece o planeta Tamog,
Mobius, conhecidos por nós como cenário de Green Hills, lá dos jogos clássicos do Sonic. O Eggman é o interior da base dele, aquelas bases todas tecnológicas com uma iluminação escura e uns tons avermelhados típicas dele. O Tails e o Knuckles aparecendo num cenário de floresta, provavelmente remetendo à primeira aparição do Tails no meio de uma floresta lá no pós-crédito do segundo filme, lá no pós-crédito do primeiro filme. O Knuckles provavelmente é o cenário de floresta onde ele aparece treinando lá no começo do spin-off dele. O Tom e a Madison, o mais da hora é que eles aparecem lá no quarto do Sonic, que no caso é o sótão da casa deles, onde eles pegaram todas as coisas do Sonic dentro da caverna onde ele morava e trouxeram pra casa deles. Meio que construindo um quartinho pra ele. O Shadow, obviamente, ele aparece lá no Colonia Ark, o lugar onde ele cresceu. Obviamente, o laboratório onde ele conheceu a Maria pela primeira vez. E no caso da Amy, não aparece nada demais, só o cenário que ela aparece lá no pós-crédito do terceiro filme. Afinal, é a primeira aparição dela. E enquanto temos todas essas cenas passando, temos a voz do Eggman falando lá no fundo, aquele típico discurso de vilão sinistro dele. Você acha que o seu mundo está a salvo, mas o seu tempo está quase acabando. E falando no Dr. Eggman, esse teaser não termina de um jeito melhor do que simplesmente mostrando o ângulo mais sinistro daquele que, além de ser um dos personagens mais icônicos e interessantes da franquia, é confirmadamente o vilão do quarto filme da franquia Sonic. E eu estou falando dele, um dos maiores rivais do Ouriço Azul, a invenção mais poderosa do Dr. Ivo Robotnik, aquele que acredita fielmente ser o ouriço original, o verdadeiro ouriço, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Metal Sonic. E a respeito da aparição dele nesse teaser, eu não tenho nem palavras pra descrever isso. Só se liga na aura mais ego que esse robô desgramento tá farmando nesse momento. A SEGA e a Paramount não estão pra brincadeira quando lançaram esse teaser. Eles não estavam na menor brincadeira nisso. Ok, já deu de dar tantos elogios a esse teaser? Hora da análise. Até o momento, tudo que o teaser mostrou é exatamente tudo que nós já vimos. História, personagens, o ápice até onde a franquia de filmes do Sonic chegou até agora. Por enquanto, nenhuma novidade. Até o momento, tudo que tivemos já de edição nova do último filme, além, é claro, do grandioso e imponente Shadow Ouriço, temos a introdução da nossa queridíssima Amy Rose e do imponente e ameaçador Metal Sonic. E como nós podemos ver no teaser, o próprio Dr. Eggman aparece. E sim, é isso mesmo que vocês estão pensando. Sim, é isso mesmo que vocês estão pensando, meus consagrados. Nosso vilão calvo bigodudo super gênio Dr. Eggman estará de volta no próximo filme. Que faz todo sentido, afinal o Metal Sonic ele tá confirmado como vilão. E o Metal Sonic ele é criado pelo próprio Dr. Eggman. Se o Metal Sonic vai aparecer no próximo filme, isso só quer dizer uma coisa. Como todos nós imaginávamos, o Eggman ainda tá vivo. E alguns de vocês provavelmente vão estar se perguntando: mas GB, como o Metal Sonic vai aparecer no filme? A Amy detonou todos eles lá no pós-crédito do terceiro filme. Gente, a resposta é muito simples. Todos aqueles Metal Sonics que apareceram, nenhum deles era o verdadeiro Metal Sonic. O verdadeiro Metal Sonic nunca cairia para um golpe só do martelo dela. Por mais que o martelo da Amy seja altamente destrutivo, ela manuseia ele com uma precisão e uma força simplesmente surreais. O Metal Sonic, ele é um dos vilões mais poderosos do universo de Sonic. Ele é a invenção mais poderosa do Eggman, um dos maiores rivais do Sonic. O Metal Sonic verdadeiro é muito mais forte que isso. Em outras palavras, todos aqueles Metal Sonics que apareceram lá no pós-crédito de Sonic 3, todos eles eram falsos. Por mais que eles parecessem com o original, provavelmente eram só cópias mal feitas. Mas então como é que o Eggman vai estar vivo se no final do terceiro filme a gente viu ele morrer? A gente viu ele cair pra explosão do canhão Eclipse junto com o Shadow. Gente, qual é? É o Dr. Eggman. Esse cara não morre por nada. Esse maluco tem planos e invenções pra todas as situações. Ele consegue escapar e sobreviver das maiores desgraças e desastres que você pode imaginar. Mesmo quando pareceu que aquele velho maluco estava morto, na realidade ele não só estava vivo, mas estava sobrevivendo onde quer que ele estivesse. Wilson! 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 No final do primeiro filme, ainda jogou o Eggman lá no reino dos cogumelos. Porém, o que o final do filme e os pós-créditos nos mostraram, que não só o Eggman estava vivo lá, mas estava sobrevivendo. E o segundo filme não só comprovou mais ainda isso, como ainda o cara, ele se adaptou extremamente bem. Cara, por um monte de caçadores, ele ainda conseguiu criar armadilhas para derrubar cada um deles. Os malucos eram caçadores alienígenas com tecnologia altamente avançada, e o Eggman derrubou eles usando armadilhas, invenções que ele criou com coisas que ele encontrou na dimensão. Sim, é isso que vocês estão pensando. O Eggman é praticamente o Homem de Ferro do universo de Sonic.
Não só isso, como no final do segundo filme, ele usou um robozão que ele mesmo criou, usando o poder da esmeralda mestra que ele roubou. O Sonic não só com a ajuda dos amigos dele conseguiu tirar a esmeralda dele, mas ainda detonou o robô dele. E o cara, ele caiu de uma queda. Gigantesca de cima de um robozão, pelo menos 50 toneladas. O próprio comandante Walters, no final daquele filme, falou que ninguém sobreviveria a uma queda daquelas. O que deu a entender é que o Eggman estava morto. Mas aí veio o terceiro filme, ele continua vivo e ainda em plena forma. Só que não. É o doutor, não tem jeito, é o Dr. Eggman. Esse cara não morre por nada. É como diz o ditado, gente, vaso ruim não quebra. E se ele sobreviveu a esses 2 eventos, nada impede que ele tenha sobrevivido à queda do Canhão Eclipse. O Canhão Eclipse estava sobrecarregado com a energia do caos e teve uma explosão que poderia ter matado até mesmo o Shadow. Como que o Eggman teria sobrevivido àquilo? Um palpite que é muito bom. Lembram aqueles 2 escudos que ele levantou para tentar pelo menos amenizar e atrasar o máximo possível a explosão do Canhão Eclipse? Aqueles bagulhos não eram só barreiras de contenção para atrasar a explosão. Eu não duvidaria se aquele negócio também pudesse ser usado como um escudo. Talvez o Eggman tivesse construído aquilo não só para conter a explosão caso as coisas dessem errado, mas ainda para se proteger e ele conseguir sobreviver à explosão. Mesmo que ele saísse um pouco ferido, ele sairia ferido, porém ainda vivo. Fora que também, né, gente? A gente viu um dos pós-créditos do segundo filme, além do Metal Sonic da Amy, foi mostrado que o Shadow, ele também sobreviveu, como é visto naquela cena no segundo pós-crédito, onde ele desce do terreno, de algum tipo de terreno, e pega um dos anéis inibidores dele. Aquilo mostra que ele ainda tá vivo. Se o Shadow tá vivo, provavelmente o Eggman também esteja. O que significa que nós não só teremos o nosso amado e odiado Dr. Eggman de volta nos filmes, e ainda provavelmente a forma de vida suprema, como ainda teremos o nosso querido e amado ator e comediante Jim Carrey de volta nas telonas no universo de Sonic. É isso aí, galera. Jim Carrey vai demorar pra sair dessa franquia. Ele não sai dessa franquia tão cedo. Entendi. Mas aí, GB, quais são as suas expectativas e quais as suas teorias a respeito do que vai acontecer em Sonic 3? Olha, do que vai acontecer no filme, eu não tenho muita certeza do que pode acontecer. O que podemos teorizar é que talvez eles façam alguma coisa parecida com o que rolou nos jogos. O primeiro filme, ele tinha sua própria história e próprio roteiro. Ele não seguia nenhum jogo, nenhuma animação, nem nada do tipo. A história dele era completamente construída por ele. A partir do segundo filme, o roteiro dos filmes só ser baseado na história dos jogos. O segundo filme, ele era baseado em Sonic the Hedgehog 2. Sonic the Hedgehog, eu não lembro o nome, eu não lembro direito. Já apareceu pela primeira vez o Knuckles e o Tails. O terceiro filme, ele é baseado em Sonic Adventure 2. Foi a primeira aparição oficial do Shadow. Lá, trabalhava com o lance a respeito do Canhão Eclipse e da Colônia Ark. A diferença aqui é que a Colônia Ark, ela ficava na Terra, enquanto o Canhão Eclipse, a GAN construiu ele ao lado com a tutoria do Geralt. O que simplesmente foi uma ideia completamente idiota, porque é por culpa deles que ele perdeu a neta e o maior experimento dele, em troca da liberdade dele. Enquanto aqui a Colônia Ark e o Canhão Eclipse são a mesma coisa, mais ou menos. Agora, no caso do terceiro filme, como vai ser introduzido o Metal Sonic, o filme claramente vai ser baseado em Sonic CD. Foi a primeira aparição oficial do Metal Sonic nos jogos. Agora, a respeito de qual que vai ser a história de Sonic 4, a respeito dos jogos, eu não sou fã que cresceu acompanhando os jogos clássicos. Eu não sei muito a respeito da história deles e tudo mais. Eu só joguei 2 jogos de Sonic na minha vida. Foi Sonic Mania, que é meio que um jogo de Sonic que mistura, acho que todos os elementos do clássico, mas meio que num jogo atual. E o maravilhoso jogo de Sonic Unleashed, que é o jogo em que o Sonic vira o Sonic the Warthog, por todos como o Sonic o Loboriço, ou o Sonic Lobisomem. E dicas de passagem, não foi só o primeiro jogo de Sonic que eu joguei na minha vida, como foi também o primeiro jogo que eu joguei num console que eu mesmo tive. Eu jogava muito quando criança no meu Xbox 360, era muito bom. Mas eu não acompanhei os jogos desde o clássico. Eu até vi uns vídeos a respeito dos jogos clássicos, coisa aqui e ali. Um amigo meu ficava falando muito sobre eles, mas eu não cresci acompanhando o Sonic desde o início. Eu não conheço a história dos jogos, então eu não sei exatamente o que eu posso usar para teorizar a respeito como vai ser o roteiro e a história de Sonic 4. Se vocês tiverem alguma ideia ou algum palpite, deixem aqui nos comentários. Se bobear num vídeo futuro, caso, sei lá, eles lancem mais alguma coisa, tipo imagens, vazamentos, teasers e tudo mais, posso usar as informações desses vazamentos ou teasers e até as ideias que vocês comentarem, fazer um novo vídeo falando a respeito disso. Então deixem nos comentários aqui o que vocês acham, seus palpites e tudo.
eu vou adorar ler, não tem problema. Eu adoro quando vocês fazem isso. Assim me dá muitas ideias pra vídeo e assim a gente interage muito mais. O palpite que eu tenho, quer dizer, não foi nem eu que tive, mas foi um amigo meu, caso meu bom e velho amigo Rafa, é que considerando que Sonic CD, ele trabalha com viagem no tempo, o palpite dele é que pode ter muitas chances de aparecerem dois certos personagens novos no universo do Sonic. No caso, são eles a nossa princesa dimensional das chamas, Blaze, e simplesmente ele, terceiro maior usuário de controle do caos da franquia Sonic, um ouriço vindo diretamente do futuro, aquele que também é conhecido como o personagem mais injustiçado da franquia Sonic, Silver, o ouriço. Uma teoria que meu amigo Rafa me falou, que talvez, se for chutar de personagem novo pra aparecer nos filmes, o chute dele é o Silver e a Blaze. Ah, mas é só porque o Sonic CD trabalha com viagem no tempo e o quarto filme vai ter o Metal Sonic? Não é exatamente sobre isso. Como vocês se lembram, existem cenas onde a personagem, a Madison, a mãe adotiva humana do Sonic, ela usa certas roupas e as cores delas meio que remetem a algum personagem novo que vai ser introduzido. Ela usava uma roupa amarela, o que remetia muito ao Tails, e pum, no pós-crédito do quarto filme, e pum, no pós-crédito do primeiro filme, aparece o Tails. No segundo filme, ela usa uma camisa vermelha com uma jaqueta preta, obviamente remete ao Shadow. Shadow aparece no pós-crédito do segundo filme. Agora, no caso do terceiro filme, é um caso um tanto diferente. Ela não usa nenhuma roupa de uma cor que remeta a algum personagem que vai aparecer no quarto filme, seja nas cenas principais ou no pós-crédito. A roupa que ela usa mais especificamente é lá mais pro final do terceiro, onde tá o Team Sonic e o Tails, o Sonic e o Shadow tentando parar o canhão Eclipse, e ela tá no hospital junto com o Tom depois do Shadow quase matado ele. E ela meio que tá usando uma roupa que é... eu não vou lembrar direito a posição das cores, mas é uma jaqueta branca ou cinza, pelo menos meio prateada, e uma camisa rosa. Ou o contrário, eu não lembro direito. E prestem muita atenção. Uma parte da roupa é roxa. Eu sei que eu falei rosa, mas ignora que eu falei errado. Uma parte da roupa é roxa e a outra é um branco ou cinza meio prateado. E quais personagens têm essas supostas cores? Exatamente, o Silver e a Blaze. Já que Sonic 4, baseado em Sonic CD, provavelmente trabalhará com viagem no tempo, há uma boa chance do Silver e a Blaze aparecerem no quarto filme. No mesmo caso da Amy, do Metal Sonic, do Tails e do Shadow, só no pós-crédito do filme. E o palpite dele é que seria o Silver e a Blaze os próximos personagens a aparecer. Da edição aqui, receoso a informar que infelizmente esse vídeo acaba por aqui. Devido a problemas do vídeo ter ficado grande demais, ele terá que ser dividido em duas partes. Sinto muito a todos aqueles que assistiram esse vídeo. Tô alegre e grandes expectativas, mas infelizmente esse vídeo terá que acabar aqui. Mas logo sairá uma parte 2 encerrando esta análise. Até lá, apenas fiquem no aguardo. Mas enfim, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos para ajudar na divulgação. Nos siga nas outras redes sociais aqui do canal, elas estarão aqui na descrição desse vídeo. Comentem aqui embaixo outras ideias, coisas que vocês queriam ver de vídeo aqui no canal. Talvez até outras ideias de conteúdo que vocês queiram ver aqui no canal. Mas é isso, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Lamento novamente por ele ter que terminar assim, mas infelizmente ocorreu problemas de produção e esse vídeo terá que ser dividido em duas partes. Dito isso, muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima. Beijos e abraços, falou. Tchau.